consegue, e se a pastora consegue colocar para a gente aqui também. Vamos lá, queridos. Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 1. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá então, versículo 1 diz assim: No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 2: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3: Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vamos falar juntos? Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário num sactel furado. 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. 8. Subi um monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para o muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Versículo 11: E fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Versículo 12, para terminar. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco, revela esta palavra aos nossos corações. A gente precisa aqui, Senhor, nessa noite ouvir tua voz. Esteja com a tua igreja, esteja conosco, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Louvado seja Deus. Falar desses profetas menores é necessário. Eu sempre, quando escrevo esses profetas, não só ele, mas os outros livros dos profetas, eu sempre gosto de trazer um contexto, contextualizar. O que significa? Colocar essa mensagem no seu período histórico, porque senão fica confuso. A Bíblia não é um livro tão simples. E quando você lê, por exemplo, um texto de um profeta, você ouve uma profecia, você lê ali uma profecia, é preciso você saber para quem que é essa profecia. Então fazer perguntas para o texto te faz compreendê-lo. Então você lê um texto como esse e você pergunta, primeiro, quem que escreveu esse texto? Quem que é o autor desse texto? Quem foi o profeta? O nome já diz, Ageu. E é necessário você perguntar para quem que ele está escrevendo. Essa profecia é para Israel? Essa profecia é para Judá? Essa profecia, ela é para as nações vizinhas? Os egípcios, por exemplo, os assírios, os caldeus lá da Babilônia? Essa palavra é para o rei ou é para o povo? Ou para os sacerdotes? Então, se você não consegue pelo menos entender para quem que é essa palavra, para quem que ela é destinada, você não vai entender o conteúdo dela. Você vai pegar só um versículo ali e talvez se abraçar nesse versículo. Mas é importante para você compreender a profecia do que de fato ela se trata. E quando a gente lê um profeta, uma outra pergunta é feita. Esse profeta, ele é do período antes do exílio, ou seja, pré-exílio? Ele foi um profeta que profetizou antes do povo ir lá para a Babilônia? Ou ele é um profeta que foi do período do exílio?
ou ele é um profeta depois do exílio. Porque se ele é um profeta que é antes do exílio, você vai reparar que as profecias destinadas para Israel eram profecias que eles traziam exortações. E geralmente eram profecias muito duras, que diziam: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem a conduta de vocês, vocês vão sofrer as consequências, vocês vão passar muitas dificuldades. Quem entendeu, diga amém. Deus sempre falava: vou levantar a nação do inimigo para vir oprimir vocês, porque vocês não têm compromisso comigo, não têm compromisso com a minha lei. As profecias do pré-exílio são essas. Se você ler as profecias do período do exílio, e você vai ler, por exemplo, Jeremias, alguns trechos de Isaías, você vai ler Ezequiel, Daniel, você vai reparar que essas profecias são profecias de consolo. Então você vai ver o profeta dizendo: olha, eu vou restaurar, eu vou trazer vocês de volta, eu vou fazer um tempo de cura sobre a vida de vocês. Quem entendeu, diga amém. Da mesma forma que o oleiro fez com o vaso, eu vou fazer com vocês, ó casa de Israel. Ou seja, Deus prometendo trazer de volta e fazer do povo um vaso novo. E se você ler as profecias do pós-exílio, e no caso esta aqui, ela se enquadra no pós-exílio, você vai ver que são profecias onde Deus está falando de um novo tempo, mas Deus está dizendo para eles que eles precisavam ser comprometidos com Deus. Comprometimento com Deus. Quem entendeu, diga amém. Essa é a palavra do profeta Ageu. Então Ageu, ele é depois do exílio. O povo sai lá do exílio da Babilônia. E olha que interessante, eu até expliquei isso de manhã. Quem traz o povo lá do exílio foi um homem chamado Ciro. E Ciro, ele era um rei persa. E se você não sabe, a Pérsia não existe mais, esse império persa. Mas a Pérsia hoje em dia seria o Irã. Então quem tira o povo do cativeiro era o Irã, o povo do Irã. E hoje eles estão em conflito com Israel. Parece até uma ironia, né, dizer que hoje eles estão em guerra, sendo que já foram nações irmãs. Aqui, queridos, Ageu, ele traz uma palavra de exortação para o povo. E por que uma palavra de exortação? Quando esse povo ficou no cativeiro por 70 anos, os inimigos vieram e destruíram toda a cidade de Jerusalém. Eles destruíram o muro de Jerusalém. Daí tem a história de Neemias, que reconstruiu o muro. Eles destruíram o templo de Jerusalém. Então o templo de Jerusalém simplesmente deixou de existir, virou ruína. Aquele templo que Salomão tinha edificado, os inimigos destruíram, colocaram no chão. Então quando eles voltam do cativeiro, eles voltaram sem nada, eles voltaram sem condições de nada. Então o povo se uniu e eles disseram: nós vamos começar, mas nós vamos começar fazendo certo. Nós vamos começar reconstruindo a nossa cidade. Só que antes de reconstruir a cidade, nós vamos reconstruir o templo de Jerusalém. Quem entendeu, diga amém. Então nós vamos reconstruir a cidade. Neemias vai falar dos muros. Se você ler o livro de Esdras, Esdras fala que eles estavam empenhados em reconstruir o templo. E olha que interessante, eles começaram a levantar o templo. Eles chegaram naquele terreno do templo e viram só aqueles escombros, aqueles entulhos, e eles começaram a limpar o terreno, e eles começaram a tirar todo o lixo daquele terreno, e eles disseram: nós vamos levantar de novo a casa de Deus, porque esse lugar é um lugar importante para nós. Quem entendeu, diga amém. A igreja hoje, ela é importante. Esse lugar aqui é importante. Quem concorda, diga amém. Aqui é importante. Mas esse lugar aqui não é tão importante como esse templo aqui, porque aqui muda o esquema. No Antigo Testamento, onde que Deus se manifestava? Era no templo. Onde eles ouviam a palavra? Era no templo. Onde Deus ordenava a bênção? Era lá no templo. E é por isso que os judeus, até hoje, quando você vê os judeus lá no Muro das Lamentações, sabe aquele muro que tem em Israel? Aquele muro é o muro do templo. E até hoje eles oram ali. Porque existe uma promessa lá em 2 Crônicas, capítulo 7, que diz: se esse povo que chama pelo meu nome orar, se humilhar,
buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. E desde esse dia em diante, os meus olhos estarão atentos à oração feita nesse lugar, e os meus ouvidos estarão abertos para ouvir o clamor de vocês. Onde Deus estava se referindo? Lá no templo. Então eles precisavam do templo. O templo precisava estar de pé. Hoje em dia, queridos, nós sabemos quem é o templo. Nós somos a igreja de Jesus. Você é a igreja. Diga para o seu irmão do lado: você é a igreja. Hoje, onde que o Espírito Santo habita? É dentro de nós. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então a igreja hoje, ela tem muito mais sentido, a igreja como um corpo místico de Cristo. E é por isso que nós ceiamos, e é por isso que a gente se reúne aqui. Mas eles começaram a reconstruir, e essa história que eu estou contando para vocês, Esdras vai contar. Que quando eles começaram a levantar os alicerces do templo, eles foram tomados de uma apatia que vocês não têm noção. Eles foram tomados de desânimo. Porque aquele templo que existia antes era o templo de Salomão. Era o templo que Davi deu ofertas, que Salomão deu ofertas. Então eram paredes de pedras que vinham de longe. Existia ouro, existia mármore em abundância. Era um templo riquíssimo, riquíssimo. E quando eles começaram a levantar o templo, eles disseram: não, isso aqui está ficando nem os pés daquele que existia antes. Antes era um templo muito maior, muito mais bonito. Esse daqui, ele é muito mais simples. E eles começaram a desanimar. E é interessante que o desânimo, ele começa a contagiar as pessoas. Então, se tinha 1000 pessoas edificando aquele templo, daqui a pouco aquelas 1000 pessoas começaram a diminuir. Eram 1000 voluntários, daqui a pouco ficaram só uns 800, daqui a pouco eram só uns 500, daqui a pouco tinha uns 300 apenas, daqui a pouco tinha uns 50, e daqui a pouco não tinha só meia dúzia, não tinha mais ninguém fazendo. E eles pararam aquela obra. E uma obra, quando ela para no meio do caminho, ela não tem serventia nenhuma. Aquela obra deixa de fazer sentido. Então eles largaram a obra de Deus, o templo de Deus. Quem entendeu? Diga amém. E começaram a construir suas casas. Daí Ageu pergunta para eles. Você está com a Bíblia aberta? Versículo de número 4. A pastora está lá em cima, né? Versículo 4 diz assim, olha: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas? E esta casa aqui, esse templo ficar deserto? É uma pergunta. Porque cada um começou a construir sua própria casa. Vamos deixar o templo aí, depois a gente dá um jeito. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o templo parado. E cada um começou a construir sua casa. Eu vou edificar minha casa. E a casa que eles estão colocando aqui eram casas estucadas. O estuque é um material que eles colocavam na parte de cima da casa, para a casa ficar com menos calor dentro. Era uma casa luxuosa naquela época. Então vocês estão construindo a casa de vocês e o templo parado. É isso que vocês estão fazendo? Daí veio a palavra para eles: assim diz o Senhor, aplique o vosso coração, versículo 5, aplique o vosso coração aos seus caminhos. Espera aí, vocês estão indiferentes à obra. Vocês estão fazendo a casa de vocês. Daí Ageu está dizendo o seguinte: não tem problema vocês construírem a casa de vocês, mas esse templo aqui, isso daqui vai ficar deserto? Vocês não estão mais preocupados em servir a Deus? Quem entendeu, diga amém. Peraí, o que esse profeta está dizendo? Em primeiro lugar, ele está dizendo: vocês estão indiferentes às coisas de Deus. E a indiferença, queridos, hoje eu expliquei de manhã, que para muitas pessoas o contrário de amor, o antônimo de amor é ódio. Ou você ama ou você tem ódio. Só que na verdade, o antônimo, o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Porque se você não ama, você se torna indiferente. E quando você se torna indiferente,
você abandona. Já viu isso acontecer com casais? Acontece em casamentos isso. Quando um começa a ser indiferente ao outro, é sinal que tem um problema muito sério nesse casamento. Quando um deixa de se importar com o outro, quando um deixa de se importar com a alegria do outro ou com a opinião do outro, é sinal que esse casamento está doente. É um fio para acabar. A indiferença, queridos, faz você abandonar. Quando você abandona uma planta, ela morre. Porque se você não regar, se você não cuidar, ela vai morrer. Quem entendeu, diga amém. As coisas de Deus, se você se torna indiferente a Deus, a ceia não tem mais importância. Olha, domingo é culto de ceia. Eu sou de uma época que a gente ia para a ceia com a melhor roupa. Quem também é dessa época? Levanta a mão só para eu ver. Lembra dessa época? Você colocava a melhor roupa. Daí eu colocava um terno. Carlinhos é dessa época também. Colocava o melhor terno. Você usava terno também, né, Carlinhos? Colocava o melhor terno. Hoje é o dia da ceia. Hoje em dia as pessoas são indiferentes. Hoje é o dia de ir para a igreja. Hoje é o domingo. E as pessoas vinham para a igreja. Hoje em dia as pessoas estão indiferentes. Mas o que Deus acha? Não sei. O que a Bíblia diz? Não sei o que a Bíblia diz. Eu preciso ser feliz. As pessoas falam isso. E quando ela coloca o seu eu, a sua vontade, o seu prazer na frente de Deus, ela está se tornando indiferente a Deus. E todas as vezes, escuta isso aqui é uma lição para a nossa vida. Quem está me ouvindo, diga amém. Todas as vezes que você se tornar indiferente a Deus, a tua vida vai travar. Ela trava em todos os aspectos. Se você começa a focar muito em algo e deixa Deus de lado, é namoro, é trabalho, é dinheiro, é esporte, é lazer, é não sei o que. Quando você tira Deus do seu foco, você começa somente a se satisfazer, a sua vida trava. Olha o que diz o texto, versículo 6. Versículo 6, ó. Semeais muito, só que vocês estão colhendo pouco. Percebeu? Vocês trabalham muito, mas o dinheiro não dá. Semeiam muito e colhem pouco. Vocês bebem, ou melhor, vocês comem e não se fartam. Vocês bebem e não se saciam. Vocês se vestem e vocês não se aquecem. E ó, até o salário que vocês recebem, esse salário entra num saco furado. Quem entendeu, diga amém. Vocês não prosperam. Parou de prosperar. E a pessoa está lá com a vida travada. Não vai para frente. Por quê? Porque Deus não é mais o Senhor da tua vida. Esse povo estava indiferente a Deus. Em segundo lugar, eles estavam com as prioridades invertidas. Qual que é a prioridade da tua vida? Quando nós tiramos Deus da prioridade, quando Deus não é mais a nossa prioridade, quando agradar a Deus não é nossa prioridade, a nossa vida trava. O grande pecado que esse povo estava cometendo é que eles queriam o melhor de Deus, mas eles não entregavam o melhor para Deus. Deus falou assim: chega, agora vocês precisam se posicionar. Diga para o seu irmão do lado: se posicione nessa noite. Se posicione, porque na hora que eles começaram a se posicionar, daí vem novamente o versículo 7, vai repetir: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vamos mudar. Suba no monte, vai buscar madeira, edifica a casa, e dela eu me agradarei e eu serei glorificado. Sabe o que Deus está dizendo? Muda. Comece a me colocar como prioridade. Quando você busca em primeiro lugar as coisas de Deus, todas as outras coisas, elas são acrescentadas na tua vida. E eu quero hoje profetizar que Deus vai trazer aquilo que você precisa, quando você colocá-lo como prioridade na tua vida. Diz o Senhor para você nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia! Aplaude o Senhor, queridos. Amém? Posso ouvir um amém, queridos? Daí a Jô é levantado por Deus para falar isso. Vocês estão fazendo errado. Não, está errado. Não tem como. Tudo começa a partir do nosso relacionamento com Deus. A sua vida financeira, ela vai ser um reflexo do teu relacionamento com Deus. Quem entendeu, diga amém. O seu casamento
ele vai ser um reflexo do teu relacionamento com Deus. Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou cuidar bem da minha esposa, eu vou cuidar bem dos meus filhos. A minha vida com os meus filhos, ela muda. A minha vida com a minha esposa muda. A minha vida no trabalho, ela vai mudar. Por quê? Porque Deus é a minha prioridade. Um funcionário que tem Deus como sua prioridade, ele vai ser um excelente funcionário. Um esposo que tem Deus como prioridade, ele vai ser um excelente esposo. Posso ouvir um amém, queridos? A esposa da mesma forma, vai ser uma excelente esposa. O filho que tiver Deus como prioridade, ele vai ser um bom filho. Eu preciso ser um bom filho para missionário. Por quê? Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus vai refletir em tudo na minha vida. Então Ageu trouxe essa palavra. Daí geralmente quando a pessoa é repreendida, tem alguns tipos de forma de reagir. Tem pessoas que quando elas ouvem uma repreensão, o que elas fazem? Elas baixam a cabeça e elas ouvem. E elas reconhecem o seu erro. Quem entendeu, diga amém. Eu não sei se você é assim, mas tem gente que é assim. Você chama a atenção dela, ela fala assim, não, tá certo, é isso mesmo, eu preciso mudar. Tem pessoas que quando elas ouvem uma repreensão, o que elas fazem? Não, elas não aceitam. Não, está errado, ela quer se justificar. E geralmente quando a pessoa quer se justificar, ela vai trazer desculpas. E quando uma pessoa começa a trazer muitas desculpas, ao invés de mudar, ela não vive a bênção de Deus. Porque ou ela muda, ou ela inventa desculpas. E se você parar para pensar, para tudo tem uma desculpa. Para tudo na vida a gente dá uma desculpa. Fulano matou tal pessoa, ele vai dar uma justificativa. Eu matei porque foi, e vai inventar alguma coisa. E para tudo vai dar uma desculpa. E eles inventaram uma desculpa. E qual foi a desculpa que eles inventaram? Capítulo de número 2. Sabe qual foi a desculpa que eles contaram? Sabe por que nós não estamos reconstruindo o templo? Porque nós não temos condições de reconstruir o templo. Quem entendeu, diga amém. Eu não tenho condições. E geralmente a pessoa, que ela, quando ela quer inventar uma desculpa, ela fala isso. Eu não tenho tempo. Eu até queria vir, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu tenho minha escola, eu tenho minha faculdade, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a casa, eu tenho... E sempre tem uma justificativa. E a justificativa que eles deram foi, nós não temos condições. E outra, ninguém tem dinheiro para construir o templo igual era. E sabe o que Deus falou para eles? Capítulo 2, versículo de número 8. Deus falou assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o dono do ouro e da... Você serve um Deus que Ele é o dono do ouro e da prata. Sabe o que é isso? Deus, Ele dá condições para você. Então, se você está comprometido com Deus, se você está aliançado com Deus, se você está na presença do Senhor, Ele vai te dar condições, porque Ele é o dono do ouro e da prata, amém? E eu quero profetizar nesta noite que o Deus que traz recursos, o Deus da provisão, Ele vai ser a provisão sobre a tua vida, porque o nosso Deus não é um Deus pequeno, não é um Deus mediano, Ele é um Deus grande, o dono do ouro e da prata. Recebe essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, amém, querido? E além de falar isso, minha é prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos, Ele colocou uma outra promessa, versículo 9, que diz assim, esse aqui é o versículo mais conhecido de Ageu, versículo 9. A glória desta última casa, ela será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem entendeu, diga amém. Porque eles estavam apegados ao templo lá de trás. Era mais bonito. Na inauguração do templo, quando Salomão inaugurou o templo, a Bíblia vai dizer
capítulo de número 7, lá de 2 Crônicas, que aquela casa encheu de glória. Existiu uma fumaça, um Shekinah naquela casa. Todos viram a glória de Deus naquele lugar. Eles disseram: e agora, essa casa aqui? Deus falou: a glória desta casa, ela será maior do que a da primeira. Porque nesse templo que eles estavam construindo, foi exatamente nesse templo, nesta casa, que Jesus colocou os pés. O próprio Deus entrou naquela casa, o próprio Jesus entrou naquele lugar. Por isso, não fique se comparando, mas tem um Senhor para você. Você pode aplaudir e glorificar a Deus, aleluia! Coisa terrível, queridos, coisa terrível é quando a pessoa ela começa a se comparar. É terrível isso. Porque eles começaram a comparar, mas o outro templo era maior, o outro templo era mais bonito, no outro templo tinha ouro, tinha mármore. E é complicado quando a gente começa a se comparar, porque parece que o do outro é sempre melhor do que o nosso. Parece que o casamento do outro é mais feliz que o nosso. Só que você nem sabe o que o outro passa. Rede social engana, irmãos. Dá a impressão que vive mil maravilhas, mas você nem sabe. Às vezes é um quebra-quebra direto, irmãos. Às vezes é roda de capoeira em casa. Sabe, Eric, roda de capoeira? O filho bater no berimbau e a mãe. E você está ali vendo e fala assim: é melhor que o meu. O seu é uma bênção. Amém. O emprego do outro é melhor que o meu. O seu foi Deus que te deu. Ele é uma bênção. Agora eu vou ficar comparando, porque a igreja lá do vizinho é maior do que essa, é mais luxuosa, porque lá tem isso, lá tem aquilo. Aqui é um lugar abençoado. Deus está aqui nesse lugar. Eu não tenho que ficar. Pode aplaudir Jesus. Eu não tenho que ficar comparando. A pior coisa que existe é quando uma pessoa começa a se comparar com o outro. É mais bonito que eu, tem uma roupa melhor do que a minha, tem um carro melhor do que o meu, tem uma casa mais confortável que a minha. Não fique se comparando, porque na hora certa Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, na minha vida, nessa igreja, em nome de Jesus. Quem entendeu? Diga amém. Não fica se comparando. Apesar que tem pessoas que olham para você e elas dariam tudo para ter o que você tem. Elas olham para mim e dariam tudo para ter o que eu tenho. E está tudo bem, queridos. Não fique se comparando. Então o Senhor falou com ele: a glória vai ser muito maior nesse segundo tempo. E para terminar, tem uma palavra profética nesse texto. Eu vou encerrar liberando essa palavra sobre a tua vida. Posso ouvir um amém, queridos? Abre o seu ouvido agora. Versículo 19 diz assim: a pergunta do profeta para o povo: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a oliveira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoareis. Olha aqui para mim. O profeta falou assim: está vendo as plantações, as romeiras, as oliveiras? Vocês estão vendo aí a videira? Está tudo sem fruto, né? Está vendo que lá no celeiro não tem nem alimento? Mas a partir de hoje eu vou virar uma chave na vida de vocês, porque a partir de hoje eu vou abençoar vocês. E esta palavra é para você. Levanta-se a tua mão. Está vendo o teu casamento? Talvez está seco, mas a partir de hoje eu vou abençoar o teu casamento. Está vendo a relação tua com os teus filhos? Está uma guerra, né? Mas a partir de hoje eu vou abençoar a tua relação com os teus filhos. Você está vendo a tua vida financeira? Está cheia de dívidas, né? Mas a partir de hoje eu vou abençoar a tua vida financeira. Você está vendo a tua saúde? Está todo cheio de enfermidades, mas a partir de hoje eu abençoo a tua saúde. A bênção de Deus, onde tiver uma mão erguida, a bênção de Deus, a partir de hoje, a partir dessa noite, a partir desse culto, ela te alcança, obreiro, ela te alcança, irmão, ela te alcança, irmã, ela alcança você que está
assistindo o culto, a partir de hoje, Ele te abençoa, diz o Senhor, para você, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A partir de hoje, será a partir de hoje, fala para o seu irmão do lado, será a partir de hoje, a mudança sobre a tua vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Ele encerra a última parte do texto. A última parte diz assim, versículo de número 23, o último versículo, 23, está aqui, ó. Naquele dia, diz o Senhor, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar. Sabe por quê? Porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te escolhi. Eu te escolhi. Você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você. E Jeremias 1 vai dizer, te escolhi desde o ventre. Eu te escolhi. Esse negócio de escolha, irmãos, é muito louco, né? É muito louco. Porque às vezes a pessoa vai fazer uma entrevista, tem 10 pessoas, e alguém é escolhido e às vezes você não é. Às vezes você está lá para ser escolhido e você não é escolhido, porque você talvez não tenha aparência, porque está faltando algo no teu currículo. Mas aqui não é o homem, é Deus que te escolheu. E tem mais, eu vou fazer de você um anel de selar. Sabe o que é anel, irmãos? Eu uso aqui um anel. Esse anel que eu uso aqui na minha mão esquerda, esse anel aqui, irmãos, ele tem um nome. Como chama esse anel? Isso aqui é uma aliança. Isso aqui é uma aliança que eu tenho com uma pessoa, que é a minha esposa. Eu tenho esse anel, ela também tem um anel. E eu tenho uma aliança com ela, e ela tem uma aliança comigo. A gente tem um compromisso um com o outro. Sabe o que Deus está falando? Eu tenho uma aliança com você. Deus é tão maravilhoso que Ele diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. E não pode negar a si mesmo. Deus não muda o caráter dele porque eu sou infiel, porque eu erro, porque eu tropeço. Mas aqui Deus está dizendo, eu tenho uma aliança com vocês. Eu tenho um compromisso com vocês. Então a palavra ela começa falando de desânimo, de indiferença. A palavra começa falando de prioridades que estavam invertidas, dele se comparando o templo antigo com esse templo novo. Mas ela termina dizendo, de hoje em diante eu vos abençoarei, porque eu tenho uma aliança com vocês. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como que está a tua aliança com Deus. Vamos ficar de pé para a gente encerrar o culto? Eu não sei sinceramente como que está a tua aliança com Deus. Só que nessa noite Deus está gritando dentro de mim. Ele quer renovar uma aliança comigo e com você. Eu convido você agora a fechar os teus olhos. Talvez as prioridades na tua vida elas estavam invertidas até essa noite. Talvez até hoje você não deu prioridade para realmente estar na presença de Deus ou agradar a Deus. Talvez até hoje as coisas foram levadas na sua vida meio que do teu jeito, da tua forma. Mas a partir de hoje nós vamos fazer uma aliança com o Senhor. E eu convido você agora a fechar os teus olhos. E nesses últimos minutos de culto, daqui a 3 minutos, 4 minutos, eu vou encerrar esse culto. Mas